a dor é uma experiência sensitiva e uma experiência emocional desagradável. Esse "e" é uma conjunção adverbial aditiva. Sempre é uma experiência sensitiva, mas uma experiência emocional desagradável. Então, se eu quero tratar dor direito, a minha especialidade, ela tem que ter desenvolvido estratégias que abordem a experiência sensitiva e a experiência emocional desagradável. Nesse episódio do Pod Show, eu conversei com um fisioterapeuta que está mudando a forma como profissionais de saúde enxergam e tratam a dor. Uma conversa que vai além do físico e mergulha nas emoções, nos pensamentos e no contexto de vida de quem sofre. Quando eu vou oferecer uma atividade, é legal, é interessante você propor um plano que ela entenda que o início vai ser muito próximo da rotina que ela tem hoje. Então ela está num quadro hoje depressivo maior, profundo. Não adianta eu querer que ela vá 2 vezes por semana, porque ela não consegue sair da cama. Então eu fazer eu combinar com essa pessoa um plano escalonado de exposição é fundamental. Rogério de Porassi é fisioterapeuta formado pela USP, especialista em neurociência da dor e autor de livros sobre o assunto. Fundador da rede de clínicas Reabilitador, ele une ciência, empatia e experiência pessoal para ajudar pessoas com sofrimentos físicos e emocionais. Uma vez eu falei para uma paciente minha que perdeu um filho 7 anos atrás e depois ela desenvolveu fibromialgia. E eu falei para ela assim: dona fulana, eu quero poder proporcionar para você que você chore um pouco mais em paz. Na nossa conversa, o Rogério compartilha sua própria luta contra a depressão e mostra como o estudo da dor pode transformar a prática de qualquer profissional de saúde. Prepare-se para repensar tudo o que você sabe sobre dor e sofrimento. Você está no Pod Show. Rogério, eu vejo muito paciente que busca ortopedistas, médicos do esporte e fisioterapeutas do esporte, porque vincula o esporte como alta performance, então ser alta performance vai ser o melhor para ele. Mas o paciente não é um cara da alta performance. Eu sempre pensei, cara, eu acho que o tratamento do atleta para a reabilitação de dores é completamente diferente. E como você já veio do esporte, já lidou muito com o paciente do esporte, e hoje em dia tem uma clínica muito focada no tratamento de dor crônica, inclusive. Tô certo nisso? São áreas diferentes? Eu acho que, na verdade, o pensamento base de quem quer trazer essa expertise do esporte para o público leigo, vamos chamar assim, o pensamento é correto, mas talvez a forma como isso é feito pode estar equivocada, né? Porque resumindo, eu quero que todos os meus pacientes, independentemente do nível de especialidade física deles, eles atinjam a alta performance. Mas a alta performance do quê? Eu quero que a minha senhora, o meu senhor de 83 anos, que as tarefas que ele precisa de alta performance seja subir escada, descer escada, sentar e levantar, eu quero que eles façam isso com qualidade. Eu não quero que eles cheguem a ser corredores. É você adaptar essa ideia da alta performance e talvez com tudo aquilo que se descobre, se estuda na reabilitação esportiva, adaptar isso para o público geral, adequado às tarefas que eles precisam. E aí, quando a gente fala de dor, a gente acrescenta, e é aí que eu acho que está a arte da coisa, a gente acrescenta inúmeras outras variáveis. Por quê? Porque no estudo da dor, quando a gente vai tentar incrementar capacidades em pessoas que têm uma experiência dolorosa, os critérios, por exemplo, de exposição às atividades que a gente vê em diretrizes de medicina esportiva, vai fazer séries de 3 vezes de 8, esse treino ascendente, descendente para esse tipo de fortalecimento, isso se perde. Por quê? Porque existem diversas outras variáveis que eu tenho que considerar e que às vezes o meu paciente, ele vai ter a capacidade para que ele se sinta confortável, não é sem dor, para que ele se sinta seguro, sem estresse, sem sensação de perigo, talvez ele vai conseguir repetir 2. Talvez para eu chegar naquilo que eu queria oferecer para um atleta, que eu ofereço para um atleta que está livre da dor como seu pano de fundo, eu demoraria um tempo até fazer esse escalonamento, né? Então, cada indivíduo
ele tem que ser adequado. Por isso que eu digo para as pessoas que se elas puderem estudar mais dor, mesmo sendo na área de ortopedia, é interessante para você trazer essa ideia de como pensar o seu indivíduo na mais alta performance possível, mas não só no campo físico, mas também no campo psicológico, social, nas interações desse corpo com o meio, e aí descobrir o que naquele momento é o melhor para aquele paciente. E talvez não vai ser um treinamento que você daria para um esportista recreacional, amador ou profissional. Sim. Inclusive, as motivações são diferentes, né? Então o diálogo tem que ser diferente, a comunicação toda. Mas o que eu percebo muito é que você falou excelente, né? Precisamos estudar mais dor. E aí, ao estudar um pouquinho de dor, já vi que eu estava fazendo tudo errado. Não sou eu, né? Não vou falar por ninguém, mas não sou eu. E aí eu aprofundei mais para tentar entender e mudei completamente o perfil de atendimento. E percebo também que da fisioterapia tem muito isso. Tem muita gente que, por exemplo, o cara fica muito focado no... Vou dar de novo um exemplo, esporte, né? E aí fica muito na biomecânica porque o esportista precisa, né? Sim. E às vezes esquece essa parte de comunicação. A ponta final é a biomecânica no esporte, sim, né? Sim. No estudo dos vetores e daquilo que esses vetores geram, né? Cinética e cinemática, no final das contas, é isso que eu quero aprimorar. Mas por trás de uma falha cinética ou de uma mudança cinemática, por trás eu posso ter alguém que está com um sono fragmentado, que está com um filho doente, ou que está com uma alteração, uma crença de que esse é o momento único da vida dele que ele tem para desempenhar em virtude de traumas do passado, dele não ter conseguido render. Então olha o que há por trás. Né? E a ciência da dor nos ensina a ter esse olhar mais amplo. Sim, cara. E uma coisa que eu faço bastante, a gente até discutiu aí, é tentar ao máximo tirar o medo do paciente. Medo, né? Eu quis focar em uma coisa, e é o que eu acredito que o que mais perpetua, né? Que o medo traz a hipervigilância, depois a catastrofização, evitação pelo medo em si. E aí, para mim, a memorização da dor através de todo esse processo, todos esses degraus, né? Você acha que seria mais por você também faz um trabalho de remoção do medo ou é mais abrangente? Como é que... Me ensina aí, que eu quero aprender. Eu acho que o trabalho focado na experiência emocional, ele é o diferencial do profissional que trata qualquer pessoa com sofrimentos físicos, com dor ou sem dor. Experiência emocional. Experiência emocional, porque eu falo que assim, a gente estava conversando sobre definição de lesão, né? Eu uso muito a ideia de que vamos para a base do conhecimento, né? A definição atual de dor, e até a anterior isso eu já tinha, então nós estamos falando desde 1979, nós estamos falando que a dor é uma experiência sensitiva. Sensitiva por quê? Sensores, sentidos, sensações. Então é algo que é produzido pelo físico, praticamente. É uma experiência sensitiva e uma experiência emocional desagradável. Essa definição é a definição de dor para todas as especialidades, para dores agudas ou crônicas. Esse é o ponto. E tem outra coisa que eu gosto de brincar também numa provocação, não só filosófica, mas gramatical, que é assim: a dor é uma experiência sensitiva e emocional. Esse "e" é uma conjunção adverbial aditiva. As pessoas têm que lembrar do vestibular. Ela não é uma conjunção adverbial alternativa. Não é alternativa, não é uma experiência sensitiva e ou emocional. Com a ideia de que se tem a experiência emocional desagradável, então quem vai cuidar disso plenamente é o psicólogo. Não, sempre é uma experiência sensitiva, mas uma experiência emocional desagradável. Então, se eu quero tratar dor direito, a minha especialidade, ela tem que ter desenvolvido estratégias que abordem a experiência sensitiva e a experiência emocional desagradável. Vale para tudo. Eu brinco que assim, um nutricionista que quer tratar uma síndrome do intestino irritável, prescrevendo a dieta, ele tem que abordar, além da experiência sensitiva, a emocional. Que na minha dieta, se colocar uma Coca Zero, ele está abordando a minha experiência emocional.
né? Tentando deixá-la mais agradável. O médico, na hora dele, por exemplo, prescrever uma medicação, e uma medicação que, por exemplo, vai deixar o paciente mais letárgico, será que ele não vai depreciar essa experiência emocional? E será que ele não tem que adequar esses efeitos adversos para tentar maximizar a experiência emocional menos entristecida, deixá-la menos entristecida? Então, assim, eu acho que é um equívoco, um erro de leitura da ciência quando você acha que as experiências emocionais são da esfera da psicologia, da psiquiatria, e até dentro da minha especialidade mesmo, da fisioterapia, ainda há leitores de ciência que julgam que intervir na experiência emocional, com as minhas armas, ainda é para um nicho de pacientes. Por exemplo, os pacientes com um fenótipo nociplástico. Uhum. Com a ideia de que, olha, se você der ênfase na experiência emocional de pacientes que têm lesão na construção da dor, você pode correr o risco de piorar essa lesão, porque a parte biomecânica está ficando num segundo ponto para você tentar melhorar a parte emocional. Mas isso aí é um erro de intervenção. Sim. Não culpe a técnica, né? Culpe o jogador. Né? Você tem que adequar aquela melhora comportamental, e depois a gente pode falar disso, que comportamentos são regidos por emoções, e igual você falou, e a principal emoção envolvida é o medo, né, que a gente vê por aí. Eu tenho que fazer esse rearranjo emocional desde o primeiro dia de intervenção, porque dor é uma experiência sensitiva e emocional desagradável. Eu tenho que ter estratégias que contemple isso. Claro que, se com a presença de uma lesão associada a essa construção dolorosa, eu tenho que saber qual é o limite dessa minha exposição comportamental, adequando àquela fase da cicatrização, regeneração ou reparação do tecido. É simples. Porque se tiver uma lesão, por exemplo, tem uma estenose, se você tentar diminuir o medo da pessoa de movimentar a cabeça, você vai piorar aquela sensação de dor. Mas eu não preciso virar toda a cabeça ao ponto de irradiar mais a experiência. Eu posso começar esse estímulo. Da mesma forma, alguém que está com uma lesão muscular aguda, grau 2, está com 6 dias de lesão, eu não vou pôr essa pessoa para correr. Ela ainda não está na fase. Mas eu não posso começar a fazer um rearranjo emocional para que ela caminhe sem medo e preparando, enquanto esses tecidos são preparados novamente para eu chegar na experiência da corrida? Ou eu só vou fazer isso, eu só vou ter esse método quando ele puder correr? Então, eu acho que não faz sentido quando você nicha as intervenções para essa experiência emocional para só um grupo de pacientes. Porque, de novo... Que foi um erro meu no início, muito bom. Muito porque bom a definição de dor é para todo mundo. Isso, legal. Eu fui perceber isso tem pouco tempo, tá? Porque pelo jeito que eu aprendi, eu fui vendo... Não, peraí, tem que separar a nociplástica e aí você intervém... Cara, como dor aguda também tem a parte emocional, né? E eu acho que eu já até citei em um outro episódio, mas recentemente ainda estou acompanhando 2 fraturas de clavícula, tratamento conservador. Uma criança de 12 anos de idade que chegou já com maceração no cotovelo, toda com medo, toda dor, né? Porque a médica do pronto-socorro colocou medo. Uma fratura completamente impactada e estável. Tinha uma semana... Eu mexi, estava estável. Não tinha por que ter medo. Eu tirei. O que eu fiz foi só tirar o medo. Não, pode mexer. Ela saiu dos consultórios sem dor, querendo não usar tipo mais. Né? Acabou a dor naquele momento que perdeu o medo. Criança ainda, né? E o outro, também um adulto, fratura cominuída, também chegou no estado deplorável, né? Já atrofiado, tudo. Falei, cara, é cominuído. Pior que isso não fica, tá? Fique tranquilo, tire isso aí, banhe, faça isso, só medo. E são dores agudas, completamente nociceptivas, e que a comunicação que a gente passa para o paciente modifica completamente o sofrimento deles, né? Que é muito na tecla que eu bato, da gente modificar a ideia de uma comunicação restritiva para uma comunicação propositiva. Mesmo que eu necessite de restrições naquele local-alvo.
Então, você tem uma fratura articular que você não pode ter nas primeiras semanas, descarga de peso. Para essa pessoa, eu posso ter um nível de comunicação qual eu não posso deixar descarregar nada nesse ombro por enquanto. Então, percebe que eu estou dando uma comunicação restritiva direta. Para quem passou por aquele trauma, e aí a ciência da dor, a ideia do estudo da ciência da dor faz a gente ampliar esse horizonte de pensamento, que é o quê? Quando eu faço essa comunicação para alguém que já teve um trauma físico, esse trauma físico vira uma neurotag lá no sistema nervoso central, uma memória dolorosa, uma memória traumática. Às vezes a gente esquece, de novo, acha que isso é só do campo psicológico, de quem estuda psicologia. Não. Você tem um espelhamento do que está acontecendo na periferia, no córtex, lá no sistema nervoso central, o que está acontecendo na periferia. Então, para alguém que já passou por esse trauma, que tem uma memória dolorosa enraizada lá no sistema nervoso central, quando eu falo para ele que eu não posso de jeito nenhum colocar carga nesse ombro, eu estou tentando falar daquele local operado, daquela estrutura articular, ele não vai mexer nem um punho. É diferente quando eu quero atingir o mesmo objetivo, mas eu preparo a minha comunicação para ser propositiva, para fazer propostas. E dentro dessa proposta, eu faço as restrições necessárias. Do tipo, eu preciso muito que você consiga trabalhar essa sua cintura escapular. E se ele não sabe, eu explico o que é. Eu preciso que você trabalhe esse cotovelo. Eu preciso que você trabalhe esse punho. Enquanto a gente está preparando a estrutura que foi operada para consolidar até um certo ponto que eu possa começar a descarregar peso. Mas você, por vezes, já pode ter movimentos pequenos para eu nutrir essa articulação sem carga. Então, eu estou dizendo exatamente a mesma coisa. Sim. Só que com uma proposta que tira essas amarras da sensação de perigo, da insegurança, do nível de estresse. Então, eu acho que adequar o discurso é fundamental e você tem que ter ferramentas para isso. A principal ferramenta não é só o estudo da dor, mas é você investigar a vivência desse paciente. Analisar esse discurso dele, entender quais são as necessidades dele naquele momento. Eu falo que isso é ter um foco psicológico. Você tentar atingir metas de curtíssimo prazo para o seu paciente entender que você é um caminho seguro. Às vezes essa pessoa que está com o ombro operado, uma fratura articular, está de tipóia, pode ser que seja uma senhora que, se ela voltar a fazer crochê agora, para ela já é uma experiência menos desagradável. Só que só vai saber isso quem investigar esse discurso. Porque ela não vai saber que ela pode se ela não for confrontada com isso. Ela vai ficar com medo. Não, mas se eu estou fazendo crochê, pode ser que eu esteja mexendo muito esse ombro. Então é preciso analisar esse contexto envolvido para você espremer e tirar o melhor dessa performance, né? Desse cliente. Puxa, que legal, viu? Que legal. Vocês na fisioterapia usam muito o termo tigre para paciente? Usa. Tigrão lá. Tigrão, né? Certo. A gente usa mais quando somos nós. Ah, tá. Lá no Hospital das Clínicas, lá onde eu fiz toda a minha formação na USP, a gente chama de tigrão, principalmente quem detém o conhecimento, mas não aplica. Esse é o verdadeiro o profissional tigrão, né? O profissional que é tigrão, mas é assim, o paciente também. Porque eu tenho uma percepção a seguinte, vê se concorda comigo. O paciente tigre, que é aquele que tá com fixador externo e anda, né? Ele não tem dor. E também não tem medo. Ele é tigre porque não tem medo. E como não tem medo, o cara não reclama, o cara não sente dor, né? Então, eu tenho essa percepção e quando é um profissional da saúde, um médico que eu tô atendendo, eu explico isso aí também, esse cara, puta, é mesmo, né? Eu não sei se vai por aí. Vai né? por esse caminho. Você percebe que ele tem a construção de uma experiência dolorosa, ela vai além do físico diretamente envolvido. Também ela é construída por outras fragilidades biológicas que talvez essa pessoa, esse paciente não as tenha naquele momento. Todo o resto está funcionando muito bem. É também uma construção associada com a experiência
psicológica, com variáveis psicológicas, quer dizer, a crença que esse paciente tem sobre o que está acontecendo. Um equívoco é a gente achar que variáveis, fatores psicológicos são só aqueles envolvidos com doenças, né? Ansiedade patológica, depressão, transtornos de humor, quando na verdade psicologia é o estudo dos pensamentos. Então tudo que o paciente pensa envolve o psicológico, né? Quando ele mete o pé no chão com um fixador externo e percebe que aquilo é indolor, né? Quando ele mexe naquele fixador externo, quando ele está com o Ilizarov, ele dá uma volta naquele parafuso e ele não percebe desconforto, isso cria talvez nele um pensamento de que eleva a sua autoeficácia, né? A sua confiança no uso do corpo. Então, talvez, tão mais do que não ter medo, ele tenha muita coragem. Eu acho que talvez esse seja o ponto da reflexão. Talvez ele tenha um nível de medo que não foi atingido ainda, né? E para aquele contexto envolvido nele, ele tenha muita coragem. Então, por isso, de novo, estudar contexto, analisar esse discurso, porque será que ele não é obrigado a não ter medo? Será que ele... A gente às vezes vê... Eu tive um amigo que teve uma fratura de escafoide, e ele operou, ele continuou andando de moto, ele perdeu a cirurgia, perdeu a segunda cirurgia e teve que artrodesar. Por quê? Porque ele tinha uma necessidade de continuar andando de moto, porque ele trabalhava com aquilo. Então, você só entende se você for buscar analisar essa vivência, que é analisada pelo discurso. Discurso, existem outras formas da gente avaliar discurso, né? Não só falado, né? Mas analisar esse contexto envolvido para entender o que essas capacidades internas, tanto físicas quanto psicológicas, precisam estar aptas para essas interações de contexto. Desde esse momento em que eu acabei de fazer uma cirurgia, que é articular, eu não posso ter carga nessa articulação, mas o que eu posso preparar do entorno para que ele consiga interagir minimamente com o contexto de vida que ele tem. Por isso, ir além daquilo e não só colocar a restrição, não, você não pode mexer esse ombro. Porque ele não vai conseguir, por exemplo, caso seja algo que ele goste, ir para uma ginástica, para uma academia, para trabalhar os outros segmentos. Sim. Ele vai achar que ele tem que ficar com aquilo isolado e ele não percebe, porque ele não tem esse conhecimento, de que ele é um sistema complexo. Sim. E às vezes nem anda, fica acamado. Por um ombro, né? Exato. Porque ninguém falou. Ninguém falou, depreciou a capacidade de raciocínio, de entendimento, pelo excesso de pessimismo. Essa pessoa vai ficando catastrófica. O catastrofismo é uma pessoa que é fatalista, ela acredita só no erro. Então, ela não faz planejamentos de uso do corpo. Ela não entende de que o paciente com dor, principalmente crônica, ele é 880. Ou ele faz como antes, ou ele não faz. Então, ele vai perdendo essa capacidade de planejamento que antes daquilo era automático. Você não pensa quando você vai pegar um copo, uma jarra. Você simplesmente já tem aquilo sensibilizado no seu sistema nervoso de como fazer. À medida em que a pessoa vai tendo uma dor, um sofrimento físico, ela vai perdendo essas habilidades. E aí ela não consegue parar para pensar que ela pode pegar com o outro lado. Ela não consegue parar para pensar de que se ela tem que ficar com o ombro protegido, ela tem que ficar em casa sem sair com os amigos, porque ela tem medo de trombar com as pessoas. Mas a gente não pode entender um ambiente que diminui a chance de trombar. Percebe que ela vai deixando... Ela não tem capacidade de raciocínio. Isso, catastrofismo, então, catastrofismo na prática... Exatamente. Catastrofismo é um excesso de pessimismo. É a pessoa gravitar por pensamentos pessimistas, não vê saída. Aí leva ao quê? Ao medo de movimentar. Esse medo de movimentar vai se amplificando ao longo do tempo, com o descondicionamento, com o desuso do corpo. Vai virando evitação de movimentos. Essa evitação de movimentos, sem o tratamento adequado, se torna fobia. E aí a pessoa não faz. Medo é a pessoa fazer uma capacidade com o ambiente, apesar de. A fobia é ela não fazer mais. De chegar a ter pacientes que têm dor nas costas, por exemplo, e comprar uma mãozinha para pegar coisas do chão.
Então ela já está Caraca. fóbica. É diferente daquele que tem medo, mas ainda faz. Mas se ele puder, ele evita. Então percebe que eu preciso criar estratégias que enxerguem esse indivíduo como um sistema complexo, que envolve o quê? Que envolve o sistema músculo-tendíneo, que envolve o sistema articular, que envolve o sistema neurológico, que envolve o sistema psicoafetivo. Tudo isso junto, eu tenho que tentar entender aonde eu posso melhorar, enquanto, se preciso, eu protejo aquela área que está em regeneração, cicatrização ou reparação. Então, essa construção, ela parte do estudo desse indivíduo. Uhum. Para eu entender que talvez, como eu falei antes aqui, o exemplo do paciente, que ele só queria, num primeiro momento, melhorar o dedo, né? Para que o dedo não entrasse quando ele cumprimentasse alguém com um aperto de mão, para eu entender que talvez aquilo que eu preciso atingir num primeiro momento não tem nada a ver com a resolução completa daquele desafio. Cara, O estudo da dor, eu acho que ele amplia esses nossos horizontes. Para mim, todo mundo tinha que saber estudar dor, até quem não pega pacientes com dor, assim, como o desfecho primário a ser resolvido. Porque, de novo, sim. se a gente está trabalhando com o corpo, não importa se é visceral ou músculo esquelético, se a gente está trabalhando com o corpo, a gente está trabalhando com estruturas que interagem com o ambiente. E se você tem um CA, a gente tem um tumor, isso pode atrapalhar as minhas interações e levar a um sofrimento. O estudo da dor que a gente aplica para as pessoas que têm a dor clássica, né? Você consegue apontar um local ou vários locais que tem um nível de intensidade, uma frequência, né? Um nível de incapacidade, de sofrimento. Esse estudo a gente consegue aplicar para pessoas que têm um nível de sofrimento. Por exemplo, um cardiopata. O cardiopata, ele fica o tempo todo com dor no peito? Não. A pessoa pôs um stent, a pessoa é hipertensa, a pessoa tem insuficiência cardíaca congestiva. Ela não fica com dor. Só que se você for ao pé da letra, ela tem uma experiência sensitiva e emocional desagradável, associada com uma lesão ainda. Então ela tem todas as características como se fosse a da definição da dor. Caramba. Só que ela não tem aquela dor clássica. Mas ela também tem alteração de imagem corporal, ela se sente pessimista, ela tem dificuldade de interação. Um diabético que tem um pé diabético, às vezes ele não sente dor, pelo contrário, ele não sente nada. Mas ele tem as mesmas dificuldades de se adequar, de interagir, como uma pessoa que tem dor. Então, as estratégias de incremento dessa experiência sensitiva e da experiência emocional que eu faço com uma pessoa com dor, serve para ele. Então, a gente aumenta ainda o nosso nicho de atuação. Eu falo que eu trato de sofrimentos físicos. Dentre eles, tem aqueles que têm dor. Então, eu pego mulheres que fizeram uma mastectomia radical, e aí elas precisam ser preparadas para radioterapia, e às vezes no pós-operatório, depois de algumas semanas, não é a dor que é o principal desfecho que ela quer melhorar. Existem muitas outras dificuldades e sofrimentos envolvidos. E na hora que o médico me manda, por exemplo, pedindo drenagem linfática, às vezes eu ligo para ele, eu mando uma carta falando assim, eu queria que você percebesse que ela precisa muito mais do que isso. Porque ela se sente mutilada, ela sente que a retirada daquela parte faz com que todo o sistema dela seja não mais rentável, não mais performável como antes. Quando na verdade é uma janela de oportunidade, talvez da gente deixá-la até melhor do ponto de vista de interação do que ela era antes. Uma pessoa que talvez era sedentária e depois da mastectomia, depois do tratamento, ela se torna ativa, ela vivencia muito mais as suas experiências físicas e emocionais. Então, a gente consegue oferecer para essas pessoas um preparo que vai além daquele da área, mas pelo físico. Quando eu preparo essa mulher para posicionar um braço, ela não consegue abrir o braço pela dor. Ela tem uma dificuldade de enfrentamento desse contexto, que ainda é o quê? A insegurança, a falta de clareza no que vai acontecer no futuro, que a gente estava conversando antes. Essas problematizações,
esses pensamentos limitantes, eles tensionam o corpo. No final das contas, os pensamentos, eles não estão num metaverso paralelo, né? Eles são criados pelo sistema nervoso, pelo nosso corpo, e eles repercutem no físico. Então essa mulher vai ter dificuldade de interação social, vai ter dificuldade de interação funcional e vai ter dificuldades de bem-estar psicológico. Quando eu pego a minha área, o meu estudo da dor, e eu preparo essa pessoa para ficar mais encorajada, para conseguir ter um nível de bem-estar social, mesmo que haja uma alteração ainda de função, isso devolve para ela o bem-estar psicológico, né? Então, na minha área, eu tento ter esse foco psicológico, atingindo mini metas que possam mostrar para o paciente que não é bem assim do que ele estava pensando, de que ele não é um incapaz. Pelo contrário, a gente tem que fazer um caminho de recuperação. Até onde a gente vai chegar, talvez a gente não saiba, né? Tem prognósticos que são claros, mas tem outros que não. Eu não sei se essa pessoa vai ter uma metástase. Eu não sei qual vai ser o futuro. Isso é um acompanhamento de anos, né? Mas eu consigo tentar fazer com que cada ponto daquele tempo essa pessoa tenha uma experiência sensitiva e emocional menos desagradável. Sim. E aí, interpolando esses pontos, mesmo tendo reveses ao longo do tempo, eu tenho que tentar tirar ela de um ponto A e ir para um ponto B melhor do que a saída. Sim. Então, é isso que eu tento fazer, raciocinar nessa pessoa que sofre, não só que tem dor. Sim. Cara, que legal. Muito legal. Uma ideia que eu tenho também, toda consulta, como eu te falei, eu faço uma aula expositiva mesmo, que eu falo, é só essa, o fisioterapeuta não vai fazer assim, não. Eu sempre agradeço pelo tempo de ter me escutado, mas é importante que entenda. E no final, eu falo assim, alguns, né? E antigamente falava para todo mundo. E digamos que, porque o paciente não escuta isso, ele escuta tudo menos o que a gente está conversando aqui, né? E digamos então que o Dr. Mauro é um louco e que ele inventou tudo isso aqui, né? E que não tem nada a ver sua dor com tudo que eu expliquei. Tudo que eu estou pedindo é mude os melhores hábitos da sua vida. E se você, né, não conseguir melhorar a dor, você conseguiu pelo menos melhorar os melhores hábitos da sua vida, né? Então, aí tem um slide que mostra isso, é um convite para você mudar a sua vida. Use a motivação da melhora da sua dor para mudar a sua vida. Mas eu percebo que são muito poucos, né? Alguns voltam só para agradecer, muito bacana. São muito poucos que fazem isso. E aí eu tenho essa ideia justamente do papel do fisioterapeuta ser esse cara. Ser o verdadeiro promotor da saúde, né, e do bem-estar, não só em casos mais complexos, como você acabou de mencionar, mas até casos simples, né? E você pega aquele paciente, você vai ter alguns encontros com ele, e aí com alguns ensinamento, por exemplo, de psicologia do exercício, para ele começar a praticar exercício, para dormir melhor, coisas simples que vai modificar a vida, e quem sabe ele não entra num fluxo bacana. E principalmente o profissional de educação física, né, que está lá justamente para saúde, mas eles focam ainda o profissional de educação física com certeza, e muitos fisioterapeutas só no movimento em si, mas com algumas informações básicas poderiam mudar tudo, né? E eu acho que, de fato, o médico hoje está falhando miseravelmente na promoção da saúde, né? Porque a saúde virou marketing, é isso, né? Marketing. A gente vê que tá tudo errado. E quem poderia assumir são esses profissionais, o psicólogo, inclusive. O psicólogo, eu acho, enfim, tinha que fazer parte do tratamento de muitas coisas, mas aqui vai uma crítica minha. A psicologia ainda é vista como área da humanas. Então, imagina o psicólogo entendendo a neuroanatomia, né, o funcionamento do cérebro, explicando isso, porque eu explico tudo isso para pacientes que têm pânico direto e não sabiam o que era pânico, não sabiam o que era luta ou fuga, né? Então, eles explicando isso ajudariam bastante também. Enfim, eu acho que o conhecimento tem que sair da área médica, que não está usando direito, né? Visto, né? Porque muitos fisioterapeutas e profissionais físicos e psicólogos falam, não, isso é o médico tem que fazer, o médico tem que fazer. Não estamos fazendo, e se começar a ser repassado para esses profissionais. Essa é uma ideia que eu tenho, não sei o que você acha a respeito. Eu acho que esse é o caminho. Eu acho que nós estamos no meio de um ponto de mudança, né? A nova definição da dor, os estudos que vieram nas últimas
2 décadas principalmente, e a gente sabe que a ciência até mostra que uma mudança de prescrição, em média, ela leva 17 anos para acontecer. Então, nós estamos falando de agora profissionais médicos, e a mudança está começando agora, como na sua linha de raciocínio, né? Agora que eles estão pegando conhecimento de 20 anos atrás. Então, esse é o ponto. Então, nós estamos num momento de mudança. E no meio do olho do furacão, a gente está percebendo que agora a gente enxerga os equívocos de comunicação de maneira clara, né? Que são equívocos que a gente enxerga ainda, por exemplo, até na difusão de sociedades de classe. Tem estudos promovidos por fisioterapeutas que mostram que em torno de 70% das comunicações oficiais dos conselhos de classe e governamentais, sobre dor, elas estão defasadas ou equivocadas. Nós estamos falando de 70% de estudos feitos há 2, 3 anos atrás. Então, quer dizer, coisas recentes. Agora é aquilo. É um momento de mudança. É um momento de mudança. A vantagem, talvez, vou falar da minha área, de um fisioterapeuta, ser um agente de mudança e um elo entre as outras áreas, é que o profissional médico vê o paciente quantas vezes num ciclo de tratamento? Exato. O fisioterapeuta vê quantas vezes? Vê 2 vezes por semana, ou mesmo que faça um tratamento remoto, você faz um segmento de perto que é característica da especialidade. O médico você vai ver uma vez por mês, ou vem uma vez, depois de 2 meses, depois de 3 meses, depois de 6 meses, sendo que talvez em 3 meses essa pessoa com uma dor crônica, refratária, passou na mão do fisioterapeuta por 30, 40 sessões. Sim. Então eu tenho janelas ali de oportunidade de quebrar essas crenças, de poder impor uma mudança de pensamento, uma mudança física que possa alterar não só a estrutura, e a estrutura é uma das vias que sobe a informação para a interpretação do sistema nervoso, que vai entender se aquilo é dor, prazer ou nada, mas também com isso modificar pensamentos a partir disso, modificar conceitos prévios equivocados, entender o contexto envolvido, negociar esse contexto com o paciente. Acho que isso é uma coisa que eu falo muito em aula, nos cursos, que é essa negociação contextual. Porque eu vejo profissionais prescrevendo, até como difusão de ciência, né? Você precisa de exercício físico, melhora da saúde mental, alimentação saudável, sono reparador, enfim, bota uma lista de responsabilidades para a pessoa com dor, quando na verdade muitas daqueles comportamentos, eles são comportamentos que estão ali há muitos anos, que não vai ser mudado da noite para o dia. Só que mesmo eles mantendo esse comportamento, se eu conseguir fazer o convencimento de que a terapia que eu estou propondo, entrando, mesmo com aqueles comportamentos, ele pode ter um nível de sucesso, porque quando a gente vai estudar a saúde coletiva, a gente por vezes não está conseguindo parear todo mundo exatamente igual, quem fuma, quem não fuma, quem dorme bem, quem dorme mal. Você está vendo que, por exemplo, 150 minutos de atividade física por dia melhora, diminui o risco cardiovascular, de morte súbita, até em quem fuma, até em quem é obeso, até em quem tem sono refratário. Então eu sempre gosto de salientar que antes de você chegar para o seu paciente, e eu via muito isso no Hospital das Clínicas lá na minha época de graduação, que vinha no prontuário assim, passou pelo médico e ia para o fisioterapeuta. E isso é uma vantagem lá. Todos os pacientes da ortopedia vão para a fisioterapia. No mesmo dia? No mesmo dia. Chegou lá, se ele ainda não está inserido no serviço ou encaminhado para um serviço, passou no médico, é corredor do lado de corredor. Passou no médico, ele sai e já bate na porta da recepção da reabilitação para fazer a avaliação e ir para o serviço ou encaminhado. Então, na hora que a gente pega o prontuário, tá assim, uma senhora de 72 anos, com osteoartrite, sedentário, orienta exercício físico, orienta perda de peso. Você acha que essa mulher não sabe que ela é gorda? Se ela tiver o mínimo do cognitivo? Será que ela não já tentou diversas vezes fazer? Eu acho que ela precisa ela precisa se deparar com a consciência desse mal, só que eu preciso trazer um pouco da responsabilidade para mim
e mostrar para ela que eu brinco assim, brinco não, eu converso com os meus pacientes assim, se você fizer 24 horas vezes 7, dá 168 horas. Você fica comigo 2 horas por semana, 2 vezes por semana. O que você faz nas outras 166 horas é fundamental para o sucesso ou para o fracasso do tratamento. Só que é preciso entender, e isso é ciência, de que se eu não mexer em nenhuma variável que compõe essas 166 horas que ele não está comigo, se ele não piorar nenhuma variável, as minhas 2 horas por dia de treinamento, de tratamento, de intervenção, elas surtem efeito. Então eu quero que o paciente entenda o quê? Se você fuma suas 2 carteiras de cigarro por dia, não me ferra, não passa para 3. Se você tem um sono refratário, Boa. não piora. Legal. Se você é obeso, não engorde mais. Tenta trave essas variáveis enquanto a minha entra. Porque a chance de você ter um nível de sucesso e ainda depois desse início de transformação, isso ser o estopim para outras mudanças. Então eu não gosto de pedir para o meu paciente, prescrever para o meu paciente essas mudanças de hábitos, de estilo de vida, de uma maneira em que eu estou impondo que o sucesso depende daquilo. Não depende. Legal. A ciência mostra que com a minha intervenção, com a minha prescrição, eu consigo ter um nível de sucesso. Com essas melhoras, eu consigo ter mais. Algum nível de sucesso eu consigo ter só com a minha intervenção e ele não piorando as variáveis dele. Isso é fato. Porque senão a ONU não falava para você fazer 150 minutos de exercício por semana. Agora a gente viu que exercícios de final de semana já conseguem ter um nível de sucesso nas condições cardiovasculares, na morte súbita. E a gente achava que essa pessoa tinha mais risco de morte súbita quando ela fazia só de final de semana do que... Não. Nossa, É claro que há condições que você facilita quando você dá esses estímulos esporádicos, mas o estímulo esporádico é melhor que zero, desde que adequado para as cargas que ele consegue tolerar. Mas o estímulo esporádico é melhor que nada. Então, eu quero pensar na programação do meu paciente, da exposição comigo, até isso no início. Trazer as evidências da ciência em todos os campos que eu possa fazer da construção desse caminho de recuperação. Por exemplo, não adianta eu exigir do meu paciente vir fazer comigo 3 vezes por semana as minhas intervenções, se ele é um sedentário que fazia 0 intervenção física. A chance dele engajar é muito pequena. E engajar só por confiança é um castelo de carta. Ele chegou para mim porque ele leu o meu livro, porque ele me vê. Mas ao menor escape doloroso, a confiança se desfaz. Sim. Então eu preciso até nisso envolver o meu paciente numa construção de pensamento e esse pensamento levar a ações. Então, nas primeiras semanas, dependendo do paciente, quando é um paciente que já teve insucessos em intervenções anteriores, eu prefiro que esse paciente comece comigo 1 vez por semana e aquilo seja consolidado nas 2, 3 primeiras semanas, para depois eu partir para um segundo dia de intervenção, para depois eu aumentar a carga em 1 dia de intervenção, para depois eu aumentar em 2, e sempre fazendo a leitura do contexto atual dele. Porque a carga que ele tem no ambiente tem que se somar com a minha carga de intervenção e ser positiva. Porque às vezes você está lá no seu prontuário, eu como reabilitador físico, na última sessão esse paciente performou muito bem, eu fiz isso, isso e isso, sugiro análise de subida de cargas na próxima sessão. Eu pego, o paciente chega, eu faço aquela leitura, opa, ele vem vindo nas últimas 6 sessões bem, então agora é hora de eu subir carga. Só que eu não avaliei se esse paciente, ele vem comigo segunda, quarta ou terça e quinta. Eu não avaliei como é que foi o sono dele nesses últimos 2 dias, se ele perdeu aquela reserva autonômica que eu vinha construindo com essas cargas abruptas que aconteceram. Um pensamento que foi mais hostil porque o chefe dele implicou com algum trabalho, o filho que adoeceu e ele teve que levar de madrugada. Então, essa análise do discurso ela é constante dessa vivência. E aí eu vou preparando a minha conduta com base nisso. Cara, muito interessante, viu? Primeira vez que escuto algo desse tipo. E isso é de fato
O biopsicossocial. Biopsicossocial. Isso é de fato você aplicar. Individualizado. Individualizado. Isso é Né? de fato você aplicar o biopsicossocial, que às vezes a gente sai da graduação com aquela ideia. A ONU preconiza a avaliação, a conduta biopsicossocial. Tá bom, mas e aí, como é que eu aplico isso? Como é que eu aplico? O que é esse biológico? Né? O que é esse biológico? E é isso que eu falo. O estudo da dor, ele nos ajuda a raciocinar para qualquer tipo de sofrimento. Se você é um oncologista e você vai estudar dor, por vezes o seu paciente vai ter dor, talvez num estágio terminal, talvez quando aquele tumor começa a pressionar outras estruturas, mas eu preciso entender, poxa, ele tem um tumor de estômago, esse tumor vai crescer, porque ele é um tipo tal, estágio tal, o que eu posso dentro desse sistema aprimorar para que esse crescimento, não que ele seja minimizado ou a gente intervir diretamente naquilo, mas o que eu posso preparar para dar mais resiliência nesse processo? Né? O que eu preciso preparar? E quem trabalha com reabilitação física na dor prepara as pessoas para esses sofrimentos, esse entendimento, né? De que, poxa, vai fazer uma quimioterapia por semanas ou meses, eu tenho uma estrutura física X que vai definhar, que vai descondicionar e que talvez vai chegar no limite entre a interação e o acalmamento. Será que eu não consigo contrapor com um nível de atividade que vai me dar o lastro para que essa interação medicamentosa possa vir e possa derrubar e comer da minha sobra que eu estou preparando? Todo mundo tinha que estudar dor no final das contas. Todo mundo tinha que ir para esse universo para poder entender como lidar com o sofrimento do outro. Cara, eu acho. Também isso eu achei bem interessante também. Entender a dor para lidar com qualquer tipo de sofrimento. Qualquer tipo de sofrimento, seja visceral, músculo-esquelético. Certo. Aí, se não quiser responder, tudo bem, mas você fala bastante sobre sua luta com depressão, né? E aí, por exemplo, como o exercício te ajuda, né? Ou já te ajudou até hoje, e como esse conhecimento da dor acho que consegue te ajudar nesse caso de depressão, que é uma, né? É o devastador, É devastador. É devastador, porque você não vê o crescimento de nada. E muitas vezes o seu discurso não é validado. Né? Isso a gente vê na população em geral. A gente vê muito também essa crença de que, pobre não tem depressão. Pobre não tem tempo de ter depressão. Eu não estudo saúde coletiva, né? Não estudo essa parte social, mas será que eles não estão subcatalogados? Com certeza. Esse é o ponto. Então, aquilo que a gente tem catalogado é uma ideia de que a pessoa com depressão, eu travo contra o transtorno bipolar, né? Porque eu tenho momentos de hipomania que às vezes são até piores que a depressão, porque eles vêm com comportamentos impulsivos que destroem a vida do entorno. A própria depressão em si já destrói, ela vai te preparando para... Porque quando você está num quadro depressivo mais sério, às vezes é igual quando você está no fundo de uma piscina e você tenta dar 2, 3 braçadas ali muito fortes para tentar sair. Uma piscina muito funda. Então, às vezes, isso cria momentos de impulsividade, de que você quer tentar se desvencilhar daquilo, e isso é patológico, isso é inconsciente. E isso começa a deteriorar o contexto do entorno. Que você vê, assim, as pessoas que passam por isso, elas frequentemente terminam só no entorno da família, porque casamentos acabam, os filhos às vezes podem se distanciar. Então, você cria uma dificuldade até de reinserção dessa pessoa no ambiente. Por quê? Porque além dela ter que cuidar da própria doença, ela tem que lidar com uma sociedade doente que a vê como um louco, uma louca, e a vê como uma pessoa que não consegue elaborar como qualquer pessoa que não tem esse quadro. Se eu virar para você e te falar que hoje eu tô num dos quadros mais depressivos que eu já tive na vida, você ia acreditar? Jamais. E eu tô. Se você for ver aqui, eu tô extremamente maquiado, ó,
com feridas no rosto, tá vendo? Caraca. Não sei se dá pra ver, se eu vou tirando. Mentira. Sim, dá pra Por quê? ver. Porque mas eu tenho que estar preparado para um nível de embate da sociedade que o meu contexto interno, a minha capacidade interna, ela tem que conseguir lidar com a doença, lidar com esse contexto externo e ainda assim conseguir preparar um caminho de recuperação. Isso é dificílimo. Isso é dificílimo. Porque tem todo esse estigma da depressão, da mania, da hipomania, da bipolaridade, do borderline, seja lá o que transtorno de humor que a pessoa muito tem. CID, né? É muito CID envolvido e são CIDs que não aparecem no olho nu. E trazer esse processo de repreparo do corpo, ou um melhor preparo, é uma maneira de você conseguir, por uma comunicação não verbal, que o psicólogo faz essa comunicação verbal de enfrentamento comportamental, mas de uma comunicação não verbal, você conseguir entender que você supera. Que apesar de todas essas dificuldades, de que há um caminho, né? Não só do ponto de vista estrutural, você melhorando aquela estrutura, aprimorando, você diminui as demandas da interação, mas também do ponto de vista psicológico, de que você supera limites físicos a cada dia. Por isso que a literatura que estuda depressão, ela prescreve exercícios de moderada a alta intensidade. Para eu lidar, exato, para eu lidar com um cérebro que não está letárgico, ele está em altíssima energia. E que é um cérebro, uns pensamentos, uma química que vai tensionando o corpo. A ponto dessa pessoa, às vezes, ter um rompante físico e preparar o seu alto fim. Num rompante físico, num rompante que faz ela discutir com o marido, com a esposa, e o outro não tem o problema, e por mais que seja uma pessoa condescendente, caridosa, não é obrigada a suportar aquilo. Então percebe que é um lodo que vai se esparramando e que a prática da atividade, o desafio da atividade física é você tentar superar os efeitos adversos da medicação, superar a dificuldade de ir para uma terapia comportamental, preparar o corpo ao seu tempo, à sua maneira, conforme você consiga. Eu falo que é você colocar o avião para pôr gasolina, para ele taxiar, para em algum momento ele voar, para você lidar com esse contexto interno e externo extremamente hostil para uma pessoa que vive com um transtorno de humor. Extremamente hostil. E uma sociedade que ainda passa por um processo de entendimento do que são essas desordens, né? De medicalização, de pessoas que não precisam de medicalização. Então é aquilo, né? Você pega a revista Capricho e faça esse teste e veja se você é ansioso. Ou veja se você tem TDAH. Quer dizer, eu estou medicalizando alguém que tem manias ali não patológicas como um patológico, né? Então, lidar com uma sociedade dessa, que não entende ainda esses processos biológicos, esses processos psicológicos, enfim, emocionais, é difícil para quem convive. Então, eu sempre falo disso justamente para as pessoas tentarem entender que isso é um curso com muitas quedas. Com muitas quedas. E que, assim, a gente tem que tentar arrumar uma estratégia de continuar respirando. Esse é o ponto. De continuar respirando. E que nem sempre você vai estar no seu ápice, que é importante mesmo que você vai ter baixa. E isso a gente transfere para o nosso paciente com dor. Eu acho que a minha vivência com o meu próprio sofrimento me leva a esse entendimento, né? De que deixar claro para o meu paciente que escapes vão acontecer. Que aquele que passa sem escape por um processo de reabilitação é muito raro. Porque são muitas variáveis envolvidas que a gente não controla por vezes. Né? Eu não controlo minha filha adoecer e eu ter que perder o sono por isso. Né? Eu não controlo quando o conjunto da minha vida tá demandando muita pressão, isso faz com que eu fique cada vez mais apático e aí eu fique reativo às pessoas. Isso não é controlado. Muitas vezes a gente confunde isso com mudanças de personalidade, sociopatia.
É isso que vem, esse estigma da sociedade, né? E as pessoas agora estão começando a entender isso. Então, quanto mais a gente conta casos Uhum. de que não é um mar de rosa, de que é extremamente difícil, mas que é isso ou nada, talvez a gente incentive um raciocínio mais coerente dessa área, né? E a gente pega na área de dor, principalmente dores crônicas, boa parte dessas pessoas, ou elas desenvolveram essa dor, vamos falar da musculoesquelética, desenvolveram essa dor musculoesquelética em virtude da depressão, isso é dado. Ou, né, a dor desenvolveu o quadro depressivo. Caraca. Então, essas alterações de humor, elas estão intimamente ligadas com a dor. E tentar estudar isso, mostrar isso para o paciente, para ele entender, para ele engajar, de que o processo pode ser lento, mas há necessidade, a gente consegue melhorar, ajudar na melhora daquela apatia, daquela compulsão, daquela impulsão, com um trabalho físico coadjuvante, associado a outros tratamentos, é fundamental. Porque por vezes ela não tem isso em mente, né? Sim. Ela acha que quanto mais ela fique quieta, mais aquele transtorno pode passar, mas na verdade ela está perdendo capacidades. E aí a hora que ela vai voltar para o contexto dela, a gente sabe que rotinas, hábitos, comportamentos são mantidos pela exposição. Né? Se você fala inglês fluente e fica 2 anos sem falar, para que teu sistema nervoso vai manter aqueles neurônios especializados? Corta e poda. Por quê? Isso é economia de energia. Isso é básico das funções vitais. Eu preciso guardar a energia para fazer a manutenção das bombas de sódio e potássio, porque isso é mais fundamental do que aquilo que você não está usando. Né? Então, é preciso encorajar essas pessoas, mostrar essa ciência, apontar isso, porque isso é fundamental para o sucesso de um tratamento na dor, principalmente crônica. A gente sair somente da parte física, aquela orgânica visível, e olhar para as questões orgânicas que não são visíveis, olhar para as questões físicas que não possuem uma alteração aparente, mas que participam da construção daquele sofrimento, não porque elas estão teoricamente fragilizadas, mas porque se eu elevar a capacidade dessas estruturas, talvez eu ajude a dissipar aquelas cargas. Então você vê que o raciocínio da neurociência da dor faz a gente ir para esse caminho, né? Caraca. Primeiro, obrigado, de verdade, né? Pessoalmente, nem pela câmera, não, pelo seu relato. Impressionante, fantástico o que você disse. Me fez refletir muito aqui, muita coisa. De fato, a sociedade está completamente despreparada. A sociedade médica está completamente despreparada. Eu aprendi muito com meus pacientes e sigo aprendendo. Então, aprendi com a dor, aprendendo dor, eu preciso investigar isso dos pacientes. Então, eu comecei de uma forma inocente, conversando, batendo papo, né? Eu fui criando um método, né? Um sistema. Isso, exato, né? E eles acabam se abrindo, né? Todos chegam achando que é só uma dorzinha. Quando começa a falar, eles começam a entender e se abrem. E eu me deparo muito com depressão, muito mais do que imaginei. Muito mais do que imaginei, ao menos com sintomas de depressão. Muito já com diagnóstico e tratamento. Alguns que nunca nem pensaram a respeito, mas falaram, tá vendo isso aqui? São sintomas de depressão. E viram alerta. E aí, o que eu sempre pensei, se a pessoa está numa crise, por exemplo, está numa fase ruim, como você mencionou agora, qual estratégia de coping para motivar a fase? Porque a motivação está lá embaixo. Sim. Não tem como você julgar uma pessoa, falar, mas você tem que fazer exercício. É fácil de falar. É fácil, né? Então, isso ainda não tive esse equilíbrio de acolher e falar, mas faz aqui, entendeu? O que você pensa a respeito? Assim, o que você faz com seus pacientes? Eu falo, a minha equação básica, que eu acho que funciona muito, porque aqui, vamos pensar pelo básico, eu preciso perturbar. Esse é o ponto, né? Tem estudos que falam que às vezes você nem precisa perturbar
até para ter uma mudança fisiológica. Tem estudos que compararam atividades, aquelas subfisiológicas, que não tem nem mudança fisiológica. Por exemplo, sabe aquele exercício que o prefeito põe aqueles aparelhos na praça? Você fica girando a roda. Com exercícios com mudanças fisiológicas, perturbações fisiológicas, e viram que ambos têm um grau de eficácia. Percebe? Então, por isso que o professor Léo Costa fala muito, não basta ter uma boa evidência, é preciso você interpretar aquela evidência. O que isso me mostra? Que eu preciso oferecer para essa pessoa algo que esteja muito próximo à rotina dela. Certo. Porque facilita o engajamento. E aí, quando a gente vai até para estudo de controle de cargas, é isso. Para eu não ter mudanças muito bruscas que sejam deletérias, não adaptáveis, eu preciso estar muito próximo da aptidão física prévia. Traz isso do ponto de vista contextual. Quando eu vou oferecer uma atividade, você vai prescrever para ela fazer reabilitação física e tal, é legal, é interessante você propor um plano que ela entenda que o início vai ser muito próximo da rotina que ela tem hoje. Então, ela está num quadro hoje depressivo maior, profundo. Não adianta eu querer que ela vá 2 vezes por semana, porque ela não consegue sair da cama. Então, eu combinar com essa pessoa um plano escalonado de exposição é fundamental. Então, assim, quem não sai da cama precisa conseguir fazer algumas coisas no outro cômodo de casa, num primeiro momento. Depois que ela se sentiu segura, sem estresse e sem se sentir em perigo, eu coloco ela para colocar o pé na rua. Depois que ela colocou o pé na rua, eu coloco ela com um foco externo, talvez se ela tiver um cachorro, passear com o cachorro. Sob o tempo dela, não sob o tempo do cachorro, que ela tolerar. Depois que ela tolerou o cachorro, eu peço para ela tentar ir numa academia, só fazer uma bicicleta estacionária ou só dar uma volta no quarteirão. Percebe que é uma construção próximo da rotina que ela tinha anteriormente. Então, você cria degraus. Então, igual você estava falando da sua dificuldade, né? Poxa, mas ela precisa disso. Para que ela tenha o engajamento, a aderência, eu não posso romper tanto essa bolha que ela tem. Eu preciso ir laceando essa bolha de pseudo-conforto que essa pessoa tem. Então, esse lacear, ele tem que ser gradual. Para você conseguir criar uma complacência que, na verdade, é aquilo. Não é fugir da zona de conforto. Sou eu expandir a zona de conforto. Esse é o ponto. Eu pouco a pouco, ir rompendo e aumentando o limiar, e aumentando a fronteira do limite dessa pessoa. Para eu aumentar um limite, uma fronteira, eu preciso chegar nessa borda. Essa borda, eu falo assim, limite é um lugar que a gente vai pouco. Então não adianta eu querer ir muito. Ele só é limite porque a gente vai pouco. À medida em que a gente vai encostando nele e vai criando ali uma certa segurança de chegar nesse limite, o limite já é outro. Já está acima. O ponto de segurança já evoluiu. Então não adianta eu querer romper essa bolha desse paciente com uma prescrição notadamente científica. Ali, se você pegar protocolos de intervenção para melhora, seja lá de uma estrutura ou um protocolo preventivo, você vai ver que está lá de 8 a 10, 12, 14 semanas de exposição, de 2 a 3 vezes por semana, fazendo desse jeito. Em quem sofre, eu preciso fazer o preparo para chegar nesse protocolo. Esse é o ponto. Às vezes você quer, às vezes vocês, no sentido de todos nós, às vezes a gente quer que a pessoa entre num programa, mas sem fazer o preparo para aderir àquele programa. Então é igual essa sua reflexão. Eu sei que ele precisa, mas ele está numa fase tão hostil que eu de falar agora que ele precisa, na verdade você está passando uma impressão até de invalidação do sofrimento dele. Porque você está falando, não, você é forte, vai que você consegue. É força de vontade. Não é o que ele sente no momento, não é a régua dele. Então, você entender a régua do outro, a minha estratégia principal, por isso que essa análise da vivência, ela é importante. Eu entender aonde essa pessoa se encontra no mundo hoje, para eu saber aonde eu quero colocá-la. Aonde eu vou colocá-la não pode ser tão distante da onde ela está hoje, porque senão ela não adere. Porque senão é uma mudança muito brusca que, ao invés de ter uma adaptação positiva, eu tenho um backfire. O tiro sai pela culatra. Percebe?
Então, eu sei que a gente está com uma proposta muito justa quando fala para o paciente assim, não, você consegue, isso aí é superável, a ciência fala que as pessoas superam, mas não vai de encontro ao que ela tem hoje. Seja físico, seja psicológico, de pensamento, seja emocional. Então eu preciso trazer o meu discurso, a minha prescrição para muito próxima do que ela está hoje. Sim. Com um pouco de perturbação. Sim. Tem que ter perturbação. Tem que ter perturbação. Sim. Tem que ter um nível Entendi. de perturbação, é interessante. Só que aquilo, quando a gente vai estudar controle de cargas, e aí eu tento extrapolar isso para essa comunicação, fazendo uma conta de pão, os estudos de controle de cargas mostram que se eu aumentar 10% da carga em relação à aptidão prévia, é uma carga muito aceitável, que não tem um risco baixo de promover dor ou lesão. Por quê? Porque está muito próxima da aptidão prévia. Então, eu vou dar um exemplo esdrúxulo assim. A pessoa faz 100 quilos no leg press. 110 é 10% de sobrecarga, mas é muito próximo do 100. É muito fácil de ser adaptável. Sim. E aí eu consigo fazer uma adaptação que o meu corpo consegue absorver e fazer uma pequena modificação, aí eu dou mais 10% e vou analisando esse contexto envolvido, se está tendo alguma sintomatologia diferente. É isso que eu quero para prescrição de qualquer carga para o meu paciente, seja psicológica, por exemplo, uma mudança de trabalho, que eu não trato essas questões com ferramentas do psicólogo e da psicóloga, mas eu rastreio e encaminho. Se eu vejo que houve uma mudança de cargas psicológicas importante, ele mudou de emprego, aquilo está deixando ele com um rebaixamento psicológico, frustrado, irritado, eu percebo que isso foi uma mudança muito brusca. E aí ele precisa de um acompanhamento. O meu trabalho vai ser o quê? Dar suporte físico para ele dissipar essas cargas psicológicas. Sim. Que fazem parte da capacidade interna nossa, né? Psicológica e física, para as dores musculoesqueléticas. Então, uma sugestão é analise o momento desse paciente, o momento físico desse paciente, onde ele está hoje, essas variáveis que puxam esse momento físico para aquele padrão e tenta propor uma perturbação que seja muito próxima àquele momento que ela está. E aí você faz um escalonamento, né? Às vezes por entrevista por WhatsApp, criando uma estratégia de mandar mensagem. Ele não precisa voltar aqui necessariamente, mas a cada 2 semanas você conseguir entrar em contato para saber, e aí, como é que você está hoje? Conseguiu incorporar aquilo que a gente prescreveu? Não, consegui. Eu queria até saber se eu posso aumentar um pouco. Entender essa mudança paulatina, mas tendo como centro da sua atenção a capacidade de interação que ela tem agora. E aí você consegue adequar essa perturbação que você quer dar, que é uma perturbação cientificamente documentada, que você quer oferecer, mas dentro da performance psicológica e física que ele consegue ter agora. Cara, mais uma vez, incrível. Incrível essa sua percepção, né, sua compreensão do corpo e mente como algo único, né? E como podemos agir dos dois lados para melhorar o todo, né? Porque é um discurso muito falado. O biopsicossocial é muito falado. Eu vejo em comentários, né, de vídeos, tudo biopsicossocial. Mas afinal, o que é o biopsicossocial, né? É muito falado também, não, vamos esquecer essa mentalidade cartesiana de essa dualidade, né? Porque o corpo um só o corpo e a mente um só. Eu falo muito, né? Mas essa sua compreensão me impressionou, é verdade. Se juntar, talvez... Eu acho que é isso que eu tento difundir. Talvez eu tenha tido uma facilidade de chegar nesse raciocínio por experimentar o sofrimento, né? E aí tentar entender como é que eu consigo pegar essas alterações psicológicas e entender o sofrimento do outro, né? Mas eu tento deixar isso muito claro. Sempre as minhas impressões e vivências, elas têm que estar muito adequadas com a verdade científica do momento. Sim. Né? Porque eu preciso de ter um lastro para que isso possa ser apresentado não como algo que na minha prática clínica funciona, Sim. mas como algo que tem um lastro de evidência. Sim, legal. E os cursos que você mencionou que, né, faz cursos,
Aí você, como é que é? Ensina a prática do biopsicossocial, seria isso? Eu falo que é pensar num raciocínio clínico complexo, Certo. né? Que você consiga adequar, seja qualquer especialidade. Uhum. Né? Então, eu faço a reflexão para diferentes especialidades, para médico, psicólogo, fisioterapeuta, profissional de educação física, para que, dentro da área que ele atue, ele consiga fazer esse raciocínio como um todo. Uhum. Que eu acho que é o gargalo hoje da intervenção na dor e no sofrimento físico, Uhum. que é você entender como fazer essa associação do biológico, do psicológico e do social de maneira clara. Uhum. Isso passa por uma anamnese profunda, passa por você criar metas psicológicas, passa por você analisar como que você vai dar uma abordagem talvez global para atingir um objetivo local, Uhum. né, dentro Uhum. da sua especialidade, daquilo que você tem para prescrever. Então, eu acho que isso é o gargalo que a gente tem hoje, que esse gargalo existe por conta dessa mudança recente, relativamente recente, de pensamento, né? A definição nova de dor, ela é agora, 2019, 2020, que facilitou essa compreensão. Só para você ter ideia, Mauro, a definição anterior da dor, cunhada pela Associação Internacional para Estudos da Dor, ela é de 1979, e vamos supor que em 2019 foi cunhada a nova, então quer dizer, em 2018 vigorava a definição de 79. Certo. E nas notas explicativas da definição de 1979, porque eles criam uma definição da dor, que é como se fosse um artigo de lei, e criam os incisos, que são as Certo. notas explicativas que explicam aquele resumo do que é dor, né? Pra você ter ideia, as notas explicativas de 79 diziam mais ou menos assim que, na ausência de alteração estrutural, geralmente a gente está falando de uma dor de construção psicológica. Então era esse o pensamento Até até 2018. 18. Se um médico, se um ortopedista que não estuda dor, pega um paciente que está com retardo de consolidação, que está urrando de dor, se ele fosse no site da IASP, para pegar ali artigos e comentários, e diretrizes de estudo da dor, de reflexão sobre dor, ele ia encontrar isso. E aí ele ia talvez encaminhar para um psiquiatra. Sim. Talvez eu não tenho esse dado, é só uma inferência. Talvez esse excesso de exames que a gente teve com o passar das décadas aí, né? À medida em que os exames foram se aperfeiçoando, venha da necessidade de você encontrar uma causa Sim. estrutural para você não encaminhar esse paciente para um psiquiatra, Sim. para essa esfera psicológica. Então, até para você não parecer alguém fracassado. Sim. Porque, eu não encontrei nada. Esses equipamentos cada vez mais sofisticados e eu não encontrei nada nessa pessoa. E aí a gente começa a pôr chifre em cabeça de cavalo. Eu vejo uma hérnia discal que não é sintomática do ponto de vista das características de uma irritação nervosa. Essa pessoa tem dor. Mas ela pode ter tido dor por dormir por muito tempo de uma maneira que ela não estava acostumada, fazer uma atividade que ela não estava acostumada. Na verdade, é sempre um conjunto de fatores, mas que não tem um fundo neurológico. Sim. Mas ela tem uma dor, eu meti um exame de imagem nela e apareceu uma hérnia, logo há uma tendência ainda, porque nós estamos em mudança desse pensamento, dessa associação linear de presença dessa alteração, presença da dor, logo isso é uma lesão. E é o que a gente estava conversando. Nem sempre aquilo é lesão. Esse é o ponto. Essa é uma leitura que eu faço da evidência, né? Para ser lesão, se você for pôr agora no Google, lesão, significado, vai estar escrito: lesão é uma alteração patológica ou estrutural de um tecido especializado que leva à perda de função. Então, para ser lesão, precisa ter perda de função. E uma alteração numa anatomia de um disco não necessariamente é uma lesão. Aquilo pode ser uma adaptação pelo uso, pode ser uma adaptação por genética, porque aquilo ia adaptar, pode ser uma adaptação pelo tempo, né?
Ou a gente acha que aquele disco vai ficar embaixo daquelas vértebras o tempo todo, sendo que essa pessoa é igual eu faço jiu-jitsu há 30 anos, tem um filho da puta que puxa a minha cabeça toda semana. Como é que as minhas hérnias... Eu fui participar de um exame eu fui participar de uma pesquisa na faculdade que dividiam as pessoas com sintomáticos e assintomáticos, presença de hérnia, não hérnia. Aí viram que eu tinha 6 protrusões e hérnia, só que eu era assintomático. Aí eu mudei de grupo. Mas eu sou assintomático. Então perceba que, para ser lesão, eu preciso ter perda de função. Uhum. Não basta ter a dor. Esse é o ponto. Eu preciso ter uma dor que tem características daquela alteração que se apresenta. Então, qual é a função de um disco intervertebral? É separar as vértebras? É poder dissipar cargas? É poder fazer a fluidez dos movimentos? É poder facilitar a nutrição local? Porque se você flui, oxigena melhor, os tecidos ficam mais bem nutridos. Essas são algumas funções de um disco intervertebral. É função de um disco irritar nervo? Chegar e pressionar o nervo? Não é função de um disco. Então ele está perdendo a função oficial dele. Aí ele é uma lesão. Ele está dando sintomas característicos dessa irritação. Agora, tem a presença de uma hérnia, que ainda esse disco contempla as suas funções básicas. Não está dando uma dor que sugira que ela vem daquela presença da alteração. Então não é lesão, é ajuste. Ah, Rogério, mas a pessoa tem dor. Mas tem um monte de possibilidades daquela dor naquele local de ser construída sem a participação daquela alteração discal. Inclusive a possibilidade de não haver Nenhuma lesão estrutural, de ser um conjunto de fragilidades com uma sobrecarga contextual atual que levou àquele desequilíbrio da capacidade interna, biológica e psicológica, com a demanda social. Então levou a um desequilíbrio. E eu tenho que estudar, na verdade, como dissipar essas cargas. E aí esse é o ponto. Se tem lesão presente, como é que eu vou dissipar essas cargas enquanto essa lesão se repara, regenera ou cicatriza? Se tem uma lesão presente que não vai cicatrizar, regenerar, reparar sozinha, se tem uma intervenção mais invasiva que seja a necessidade, ou se essa intervenção invasiva é um segundo momento, é possível você preparar os outros tecidos do entorno para proteger melhor aquele local, dissipar as cargas, não deixando passar essas cargas para aquelas estruturas, não deixando passar cargas psicológicas. Às vezes eu falo isso, a pessoa fica viajando, como é que uma carga psicológica vai intervir numa lesão de lábio acetabular? Porque tensões mentais tensionam o corpo. E aí, aquela reserva autonômica que você tinha desenvolvido com a sua aptidão para fazer as suas interações, porque a gente falou que o que mantém são as rotinas, mas houve uma tensão não física que tensiona esse corpo. E você vai queimando aquelas calorias. E aí você perde a capacidade, talvez, daqueles tecidos. Talvez é o limite para aquele tecido não tolerar mais a dissipação ideal daquelas cargas. E aí uma dor surge. Sim. Então, quando eu aumento o lastro desse físico, uma das coisas que eu estou promovendo... Uma vez eu falei para uma paciente minha que perdeu um filho 7 anos atrás e depois ela desenvolveu fibromialgia. E eu falei para ela assim, dona fulana, eu quero poder proporcionar para você que você chore um pouco mais em paz. Porque não sou eu que trato desse luto diretamente, ela precisa buscar essa ajuda especializada. Mas quando ela tem essa dificuldade de pensamentos, isso tensiona tanto o corpo dela que levou ela a ter dores físicas também. E quando eu faço com que essas estruturas sejam menos sensíveis do ponto de vista da periferia, eu aumento o lastro físico, essa estrutura muda, com isso eu mudo os conceitos que eu tenho de uso do corpo. Eu preparo para ela dissipar essas cargas. Então eu preparo ela para chorar em paz. E aí resolver isso com os outros profissionais adequados, como psiquiatra, como psicólogo, enfim, que ela possa finalizar de maneira eficiente esse luto. Então, pensar nesses fatores não físicos é parte integrante de qualquer profissional da saúde. Sim. E é extremamente negligenciado, né? Extremamente. Pela
a área da saúde como um todo, pela medicina, pela fisioterapia, e muitas vezes até julgados, talvez, né? Exato. Eu já ouvi até de pessoas que trabalham numa outra linha falando, mas isso é muito holístico, Sim. né? Porque isso confunde um pouco com certas picaretagens, assim, tipo Sim. medicina germânica, Isso, que fala que você tem um tumor no saco é porque você tem uma dificuldade com seu pai. Mas a base disso está sendo pega de estudos que comprovadamente mostram relação entre pensamentos e esse aumento dessa tensão, preparar você para instintos mais primitivos, que à medida em que você vai chegando no limite do seu raciocínio, talvez você precisa tomar atitudes que são mais instintivas, né? E aí eles tentam levar para esse lado que não tem um nível de documentação, mas é real que a construção da dor e do sofrimento físico envolve esses conjuntos de variáveis que eu preciso conseguir mapear. Talvez eu não consiga quantificar o tanto que aquilo está influenciando. Eu não consigo quantificar o tanto que essa mãe, com esse luto, está desenvolvendo aquela construção dolorosa a partir daquilo. Eu não sei, isso é 70% da construção não sei, mas eu sei que isso influencia. Então, quanto mais eu conseguir mapear essas variáveis que compõem aquela construção dolorosa, eu falo que às vezes eu não consigo mudar isso, mas eu consigo dar clareza no diagnóstico. Para aquela pessoa que tem um exame de imagem com uma alteração, mas aquilo não participa, ou não aparece nada nos exames de imagem, a gente estava conversando, que isso faça sentido para a pessoa. E aí eu quero dar um plano terapêutico via físico, que é o que eu trabalho, que melhore esse dissipar de cargas do ponto de vista físico e que também promova alterações do ponto de vista central, do ponto de vista comportamental. A partir do físico, melhorando a autoeficácia, a confiança dessa pessoa em enfrentar o ambiente, em buscar outras estratégias de ajuda. Então, acho que isso é o que todo profissional devia focar como linha terapêutica. Cara, muito bom. Muito bom mesmo. Tinha que ter uma aula sua nas graduações aí. Muito legal, muito legal. E, certo. E você mencionou do livro. Me conta um pouco desse livro aí. Quando foi criado? Por que foi criado? Valeu a pena escrever? É uma arte a gente conseguir compilar em 200 páginas a nova ciência da dor, né? Sim. A ciência em si. Mas esse é meu terceiro livro. O terceiro livro? Esse é o meu terceiro livro pela editora Gente. Eu publiquei os outros 2 livros compilados em Portugal pela editora Leia. É mesmo? Lá em Portugal. Em 2022, saiu lá. Esse é o 4º livro meu, o 3º no Brasil. E a ideia foi trazer uma informação que fosse um catálogo, uma diretriz de reflexão, tanto para a pessoa que tem dor, quanto para o profissional. Por quê? Porque é um livro completamente embasado na ciência, né? A gente tem aqui as referências capítulo por capítulo no final, só que com tradução de linguagens. Certo. Então, tanto a pessoa que tem dor, ela vai entender o que se passa, vai entender o que um profissional precisa fazer com ela. Então, cria, assim, boa, sim. Vai entender. Ela vai ter o próprio crivo científico agora. Exato. Então, aqui eu pego o capítulo de O Poder da Comunicação na Dor. Então, eu consigo aqui mostrar para ela que, para ilustrar a comunicação propositiva aplicada, vejamos alguns exemplos. Sobre a coluna. Comunicação negativa. Sua coluna parece a de alguém com 90 anos. É comum a gente escutar isso. Muito. A consequência, o paciente pode sentir-se desvalorizado e assustado, acreditando que seu corpo está irremediavelmente deteriorado. Comunicação propositiva. Observamos algumas alterações em sua coluna. Então, eu falando para ela. Mas é importante entender que essas mudanças são comuns com o tempo. E com exercícios específicos e orientações adequadas, é possível manter a funcionalidade e reduzir o desconforto. Então, isso serve para o profissional entender um script de comunicação e para a pessoa com dor ver que ela não está quebrada, que ela está quebrada é a minoria, e também entender, quando ela chegar num profissional que falar para ela com uma coluna, ela com 50 anos, que a coluna dela parece que tem 90, o que essa pessoa vai dizer para alguém que tem 90 anos? Né? Qual a idade da coluna dessa pessoa?
Né? Então você percebe que é uma comunicação que nem lógica tem. Uhum. Mas eu não acho que é feito com dolo. É porque é aquilo, né? Sim, Vem com de um certeza. conhecimento que é mais atual e que Uhum. ainda não está totalmente inserido Uhum. na comunidade profissional. Sim. Né? Sim. Até a exposição às intervenções terapêuticas com o corpo, há profissionais da área, fisioterapeutas, que têm dificuldade de fazer essa exposição. Uhum. Tem dificuldade de fazer uma exposição que ela precisa de um nível de exposição à dor Uhum. para que eu possa aumentar esse limiar doloroso. Sim. Isso é plasticidade. Eu atingi sistema nervoso central. Quando eu coloco uma intervenção controlada que encoste num limiar de dor, acima do limiar de dor, mas ainda longe do flare-up, do ponto de escape, de agudização, eu faço com que aquele limite anterior, de tanto ser exposto um pouco acima, esse limite passa a ser superior. Certo. Eu altero aquelas memórias dolorosas. Isso é plasticidade cerebral. Nós não Uhum. estamos falando de nada somente cognitivo, Sim, sim. mudança de pensamento. É mudança da funcionalidade cerebral. Com a exposição gradual. Com a exposição gradual, controlada, tirando estresse, medo, a sensação Sim. de insegurança, e expondo a um nível ou de dor ou de medo. Uhum. Porque às vezes essa pessoa não necessariamente tem a dor naquele momento, mas ela tem excessivamente o medo de fazer, porque acha que vai doer a todo momento que ela tem. Uhum. Então eu preciso fazer esse controle dessa experiência dolorosa, dessa experiência emocional, Uhum. para que ela possa voltar a interagir. Sim. Né? Então, esse livro tenta Poxa, que legal, mostrar esses caminhos. Não tem Legal. as informações dos livros anteriores, viu? Uhum. mas ele, por exemplo, aqui eu trouxe, se não todas, mas a maioria das intervenções farmacológicas e não farmacológicas, para a pessoa entender, assim, em qual momento um opioide vai funcionar para uma pessoa Certo. com dor crônica. Certo. Então, a informação hoje é que opioide para dor crônica, cervical e lombar é igual placebo. Então, o paciente tem essa informação. E aí, Se alguém oferecer, ele vai achar que... aham. ele vai entender Vai que entender aham. aquilo não vai trazer Uhum. o benefício que ele tem. Uhum. Os relaxantes musculares. Eu não quero que a pessoa se automedique, até porque, por exemplo, um opioide precisa de retenção de receita, enfim. Mas eu quero que ela entenda o que vai se deparar com ela e quero Uhum. que o profissional entenda o que a ciência da dor diz. Então, depurar essas informações todas da ciência da dor e colocar num livro de 200 páginas foi um desafio, mas eu acho que eu consegui contemplar a parte Cara, que física, psicológica e social. Que legal, que Eu legal. acho que Bacana, deu certo. viu? Esse é seu, né? Pô, obrigado. Seu. Obrigado. Pra obrigado você. mesmo. Ele saiu agora dia 10 de outubro. Aparecer. Então, Ciência da dor. quando o podcast for no ar, ele vai estar fazendo um mês, quase, né? Legal. E dia Obrigado mesmo. Imagina. E outra, eu tava precisando de um livro de dor mesmo, brasileiro, né? Que explicasse para encaminhar meus pacientes. Né? Porque eu sempre recomendo, alguns têm mais interesse, eu recomendo muito o de ansiedade, que é o Como Reprogramar Seu Cérebro Ansioso. Né? Que é um nome horroroso, eu falo assim, o nome parece autoajuda, né? Mas o livro é muito bom, ele é pequenininho, né? E a ajudadora não tinha muito E legal. a proposta desde o Muito legal. primeiro livro foi conseguir ter uma ferramenta, porque isso é educação, né? Educação você faz tanto na hora de informar ou por folhetins. Sim. É uma oportunidade do profissional ter chancelado aquilo que ele diz. Então, você, que detém o conhecimento que está aí, Uhum. talvez parte do livro interpretado de uma outra maneira, Uhum. né? Na parte de comunicação, enfim. Mas boa parte do conhecimento você tem aí. Uhum. Ele te serve para você ampliar a maneira de você pensar, Sim, sim. vendo outra, depurando como a gente faz, Uhum. mas também do teu paciente entender que aquilo que você está falando, é a mesma coisa do que está aqui. Uma Sim. chancela externa, Isso. né? Isso. Que isso Muito ajuda muito o paciente a falar assim, poxa, mas é contraintuitivo eu me movimentar porque o Aham. movimento dói. Sim. Aí aqui ele vai ter a explicação. No momento que ele está com você, Aham. talvez você possa falar para ele isso 1, 2 vezes. Em casa, ele vai poder ler, reler, até ele conseguir entender. Sim. Pô, o que o doutor falou realmente é verdade. Na hora eu achei meio firula, Uhum. porque, poxa, como é que eu vou me movimentar se... Como é que ele fala que não aparece nada na minha estrutura, mas a dor tá presente? Ele vai chegar aí e falar, nossa, Puta, aqui, ó, legal, o doutor viu? falou, é real. Lá eu não consegui entender, porque
talvez em 1 hora, é difícil mudar a crença. Não dá. Mas Cara, eu me esforço, eu gasto saliva, mas eu não paro por cansaço meu, eu paro quando eu vejo na cara do paciente que não tá aguentando mais. Exato. E Exato. não dá, em encontro não dá. Não E dá. aí a proposta da criação dos livros para trazer o tema da dor. Porque antes disso, ou eram livros muito técnicos, ou eram livros que traziam, igual, por exemplo, Crônicas da Dor, que é estrangeiro, que ele traz toda aquela questão jornalística do desenvolvimento, do pensamento da dor, né? Das intervenções. De uma jornalista que teve uma dor crônica. Aham. Então, eu queria alguma coisa que fosse um pouco mais palatável e, de novo, né? Sim. Tentando naquela linha da simplicidade. Sim. Trazer a informação... Muito bom. sem romantizar, mas também com um ar emocional. Então, eu conto casos clínicos de pacientes meus, as histórias de quantas vezes eles tiveram reveses terapêuticos até chegar a mim. E eu tento mostrar que o caminho não é mar de rosas, mas que há uma solução. E a gente tem que se manter focado nesse caminho terapêutico até um nível de solução chegar. Porque a ciência mostra, eu não sei o quanto, mas um nível de sucesso é possível se atingir, que te tire daquele estado que você está. Eu falo que para qualquer dor, lesão, sequela, ou idade, ou avançada da idade, né, a depreciação física, para cada uma dessas variáveis, se você colocar uma proposta física terapêutica coerente, você vai ficar melhor do que o ponto que você estava sem ela. Às vezes eu falo isso aí, tem sempre alguém que quer colocar uma dificuldade, né? Aí fala assim, mas e alguém que está em estado vegetativo? Como é que você vai fazer isso? Não manipula aquelas articulações para você ver o que acontece. Não manipula, não. Deixa a pessoa sem nada, sem nenhuma proposta física, e vê o que acontece. Se ela em 2 semanas não morre de pneumonia. Não muda ela de decúbito. Não mexe. Não faça com que ela tenha minimamente a oxigenação necessária, a manutenção de uma fisiologia mínima para você ver o que acontece. Então sempre tem uma proposta física coerente. Para qualquer dor, lesão, sofrimento, sequela, a gente tem para tirar a pessoa do nível que ela está e colocar ela num nível melhor. O quanto, não sei. Mas que pode ser atingido, pode. Puxa, muito legal mesmo. Cara, e com o prefácio do Augusto Cury, né? E aí dá uma baita de uma chancela também, né? O Augusto Cury é meu sócio na Renda. Eu tenho mesmo? Eu tenho clínicas chama Reabilitador, né? O Augusto é de Ribeirão Preto, a gente é amigo de longa data. Começou como meu paciente. Que legal. E aí virou sócio meu e do Rafa Meassi, que é um amigo que tá nessa empreitada comigo de clínicas, né? E o doutor entrou e é uma satisfação. Ele prefaciou o primeiro, prefaciou esse último agora, então é bem interessante. Tentar trazer para o nicho de autoajuda, acho que isso foi uma ruptura, né? Você trazer para um nicho de autoajuda e esoterismo, que é onde classifica os níveis de autoajuda, um pouco de ciência. Porque, assim, o meu livro está do lado das terapias quânticas. Então, na prateleira. Né? É mesmo? Tá do lado das terapias quânticas na prateleira. Mas a gente consegue garantir que isso tem muita ciência por trás. Sim, com certeza. Esse é o ponto. Cara, Rogério, não tem nem o que falar. Obrigado. Imagina. Obrigado. Não sei se está cansado. Não, tranquilo. Cara, tem muita coisa para falar. Aqui, tem coisa para falar fora da câmera. Mas antes, fala pro pessoal o jeito mais fácil de encontrar presencialmente, para consulta, rede social ou para cursos, né? Porque o livro Você já sabe, é só digitar no Google, deve ter achado facinho aí. O meu Instagram é o caminho mais fácil de você encontrar. Se for Rogério Liporassi, você já vai encontrar, vai ver Rogério Liporassi Dor. Lá tem o telefone de contato, vai direto para a Lívia, que é meu braço direito e esquerdo, que cuida de toda a agenda, ajeita tudo. Eu atendo no interior de São Paulo, em Ribeirão Preto, e atendo em São Paulo já há algum tempo. E agora eu estou finalizando a clínica aqui da Reabilitador no Campo Belo, na zona sul de São Paulo. Então agora eu vou conseguir, porque antes eu fazia as avaliações e fazia as prescrições, né? E fazia esse acompanhamento quando o paciente era da capital. Agora eu vou atender em São Paulo.
Agora eu estou presente na capital para atendimento. Antes você ficava entre Antes Ribeirão e aqui? Exato. Antes eu vinha, Caraca. eu vinha e fazia as avaliações e encaminhava Uhum. ou para a equipe ou para autogestão. Enfim. Certo. Agora não, agora a gente tem um espaço Pra da você ter- Reabilitador, que é o nome da minha Aham. clínica, para essa intervenção. A gente fala que é essa gestão física e emocional, né? Putz, A legal. gente chama de reeducação Uhum. sensitiva e emocional, Sim. que é o que a gente tenta fazer com a pessoa com dor. Então, Sim. agora em São Paulo, eu vou começar a atuar mais diretamente ainda. Legal, legal. Reabilitador. E aí Reabilitador. em Campo Belo tá abrindo agora e também tem outros... Aqui tem outras clínicas que eu sempre atendi, que é na Zona Leste de São Paulo. Uhum. Né? Então, lá você também encontra, digitou meu nome, procurou Aparece lá. Calívia, vai Legal. lá clicando no contato, você já vai ter tudo. Legal. E lá tem informação do livro, enfim. Sim. Tudo. O livro está em todo o Brasil, tá? Não é um livro nichado. Sim, É tá um livro nas para livrarias. livrarias. O lugar que você encontra mais fácil é na Amazon, Uhum. entrega no dia seguinte, mas Uhum. qualquer livraria física ele também dá, porque ele foi escrito por uma editora muito grande, que é a editora Sim. Gente, a editora que mais vende livro no Brasil. Então, Inclusive tá tudo aqui, ó. Quem comprar o livro já tá... todas as vezes contadas. aqui. Legal. Exatamente. Legal. E curso que você leciona é mais para físio ou tem professores de educação física, ou mesmo médicos? Tem um curso que chama a avaliação neuroortopédica da dor, né? Uhum. E também eu falo de clínica de dores frequentes, Uhum. porque eu quero apresentar para essas pessoas um raciocínio que seja coerente e que seja um passo antes daquela avaliação que essa pessoa já faz dentro da especialidade Certo. dela, né? Uhum. Para que ela possa desempenhar o papel a partir dela, Uhum. ou recebendo um paciente para compartilhar Uhum. do médico ou de um fisioterapeuta, ou o profissional de educação física está encaminhando para o fisioterapeuta, e esse paciente precisa de um raciocínio interdisciplinar Uhum. para ele poder ser compartilhado para a gente ter os mesmos objetivos. Uhum. Porque não adianta eu pensar num tratamento multiprofissional só ele passando nas especialidades aleatoriamente. O que falta mesmo é você conectar os objetivos. Uhum. E esses objetivos conectados, porque é aquilo, você vai fazer uma prótese reversa de ombro, Uhum. eu preciso que aonde você vai fazer as inserções, elas sejam biomecanicamente viáveis para o meu trabalho. Certo. Então, a gente ter um raciocínio comum é fundamental, porque senão não adianta nada a sua intervenção do ponto de vista que esse paciente não vai interagir de maneira plena. Sim. Né? Então, Sim. é um curso para todas as especialidades da área das ciências médicas como um todo, né? Uhum. Disponível todo final de semana. Presencial. Na verdade, é uma formação, né? Eu viajo o Brasil com o meu curso presencial, que é uma imersão de um dia longo, com poucos intervalos. Uhum. A gente começa às 8 da manhã, termina às 6h30 da tarde. Caraca, tu não para muito pouco. Só que a gente faz encontros mensais online por 12 meses. Legal. Então, a gente ainda fica ali, porque eu quero acompanhar depois as dúvidas. Uhum. Acaba virando, os grupos do WhatsApp, acabam virando uma grande rede social clínica. Uhum. Porque alguém joga um caso, às vezes não dá tempo de eu ver, já tem 30 pessoas sugerindo condutas, ajudando um outro. Entendi, legal. E aí, uma vez por mês, a gente se encontra online. Eu gravo, para quem não pode participar ao vivo, né? E jogo nesse grupo e lá as discussões continuam. Então, no fim, esse ano eu dei aula para umas 1.300 pessoas já. Caraca. Os cursos, então o grupo, eu já tive que abrir o grupo de 2026, Caraca. porque o WhatsApp, ele limita até 1.050, uma coisa de, né? Os grupos. E eu não gosto de ir para Telegram, então eu já abri o grupo de 2026, porque lotou desse ano. Então, bastante gente que vem. Que legal. E eu acho interessante essa ideia, essa proposta de formar pessoas, né? Uhum. Eu dou o curso e aí você tem a chance da gente interagir, não só comigo, mas com a galera que tá ali dentro, sim, né? aprender com um aprender com o outro, eu né? falo assim, quem tem o interesse, tem uma ferramenta interessante na mão. Poxa, você é um recém-formado, você não sabe nada daquele paciente, joga o caso lá.
amplia os seus conhecimentos. Primeiro que você é extremamente ético, está no código de ética da fisioterapia, que você compartilhar esses pacientes, né? Desde que você mantenha o nome sob sigilo, é fundamental, é permitido. Então você colocar ali é uma chance de você poder ter um auxílio por 12 meses de qualquer paciente que chega na sua clínica, né? Então eu penso nisso. A rede de clínicas, as minhas clínicas também são licenciamentos para quem quer ficar diretamente conectado com o método, né? Com essa maneira de pensar. Então as pessoas compram a licença e aí vem fazer parte do grupo dos licenciados, que aí é um outro tipo de atenção. Aí eu faço, se eles me solicitam, eu participo das avaliações à distância, interagindo com esse paciente, porque eu falo que duas cabeças pensando é melhor que uma, né? Então eu participo, aí já é algo ainda mais premium. Mas o curso, a formação que eu dou aos finais de semana, ela já dá uma possibilidade de você ter ali algo que você aciona quando você quiser. Você não precisa ficar numa especialização ali que você tem que estar a cada 15 dias. Não, você faz o curso presencial, que é a Masterclass, e depois você aciona à medida em que você for tendo demanda. E a gente está ali à disposição. Puta, gostei desse modelo também. É um modelo bem interessante. Legal. Tem muitos anos já faz isso? Esse modelo híbrido, acho que é o segundo ano que eu faço. Eu fazia os presenciais e dava um conteúdo online duro, né? Fechado, eu já estava lá. Aí agora eu expandi para esse modelo de encontros. Eles dão os temas mensais. Então, o último tema eu falei sobre a exposição em atletas. Eu estava falando de pacientes de rendimento. A aula anterior a gente falou sobre exposição temporária à dor. Certo. Aí uma pessoa... Tiveram 2 ou 3 dúvidas no mês sobre capsulite adesiva. Eu falei de capsulite adesiva. Legal. Então, cada mês é um tema sugerido por eles e a gente debate aquilo por 2, 3 horas. E no grupo é em tempo integral. Se você entrar aqui eles mandam, quer ver? Ó, deixa eu só entrar aqui de agora, quer ver? O grupo fica aberto, então. O grupo fica aberto. Ele não é um grupo que eu só mando, justamente por isso. Legal. Idosa com 2 joelhos sem cartilagem, pode fazer exercício aeróbico? Aí a Rúbia respondeu, pode. Eu nem respondi, isso é de agora lá. Não, de ontem. Pode, você pode prescrever a intensidade dos exercícios de acordo com a NIHA e escolher os exercícios de acordo com as tolerâncias individuais. Então, se ela tem artrose de joelho, talvez escolher exercícios confortáveis para essa articulação. Então, aí vira um super debate. Aí a pessoa filmou lá o que ela está fazendo. Ó. Eu falo assim, isso aqui é ouro para quem... Sim. Por um valor super. Se eu falar o preço do valor do meu curso, você vai dar risada. Então, assim, é super acessível. É um conteúdo que eu acho interessante. E o curso se renova todo ano. Certo. Então, todo ano é um módulo novo, e aí você pode fazer novamente, e entrar no grupo do próximo ano. Eu falo, cara, você paga uma mixaria por mês, não dá um combo do McDonald's, e você todo ano tá atualizado. Puxa, legal, bacana. É uma formação legal. Bacana mesmo. Cara, obrigado mesmo. Sei que não estava aí, eu já segurei ali 1 hora, sentei ali, puxei informação. Imagina. Deixei ele mais 2 horas aqui, mas obrigado mesmo, bicho. E vamos repetir. Tem muito conteúdo. Sim, com certeza. Tem. É um universo a ser explorado. Então, muito, que ainda está em crescimento, está né? Em crescimento está em desenvolvimento. Exato, está em formação do raciocínio. O raciocínio clínico, para a gente lidar com isso, ele está sendo formado. Né? O raciocínio que eu tinha 4 anos atrás é completamente diferente do raciocínio que eu tenho hoje. Eu falo para o meu paciente que, assim, por mais que eu saiba do seu caso, seja um atleta ou uma dor anterior no joelho, que eu estudei muito ao longo da vida, por mais que eu saiba, eu ainda... preciso estudar de novo hoje o seu caso para eu entender. Saiu alguma evidência semana passada que eu ainda não li? Então, é um raciocínio que o tempo todo você está incorporando novas habilidades, porque não são habilidades apenas do ponto de vista da intervenção da ponta, mas habilidades de como se comunicar, de como fazer uma comunicação persuasiva, de como entender o nível de sofrimento, e aí você vai aprimorando, que são várias frentes de estudo que você tem que ter. Então eu acho que cada vez mais esse assunto precisa ser fomentado. Sim, pô, legal, bacana. Bem massa. Obrigado mesmo, cara. Obrigado a você, maior prazer estar aqui.
Valeu. Valeu, galera.